Em 1939, a Espanha assistiu a um silêncio profundo cair sobre o país. Não era o fim de uma guerra, era o começo de um regime onde falar, pensar ou discordar poderia significar desaparecer. E tudo isso sob o comando de um homem, Francisco Franco, o general que derrubou a República e governou com punho de ferro por 36 anos. Franco chegou ao poder prometendo ordem e estabilidade, mas o preço foi alto. Durante a Guerra Civil Espanhola, ele transformou o conflito em um campo de testes para o autoritarismo. Cidades foram bombardeadas, vozes foram caladas e uma nova era começou, a Era do Medo. Assim que tomou o controle, Franco reorganizou o país como se fosse um quartel. Censura total. Nada era publicado sem passar pelos olhos do Estado. Milhares de opositores políticos desapareceram em prisões ou simplesmente deixaram de existir. Famílias inteiras aprenderam a guardar segredo até dentro de casa. Uma frase errada poderia ser ouvida por alguém e então poderia ser seu fim. Ele usou o nacionalismo como escudo, a Igreja Católica como aliada e o medo como ferramenta. O que parecia estabilidade, na verdade, era um silêncio imposto. Uma geração cresceu sem saber o que era liberdade. Muitos sequer sabiam o que havia acontecido antes do regime. A história foi reescrita, totalmente apagada, página por página. Franco morreu em 1975, mas o trauma ficou. Durante anos, a Espanha evitou falar sobre o passado. Muitos ainda têm medo de abrir certos arquivos. E até hoje, corpos de desaparecidos continuam a ser encontrados em valas comuns, como ecos de um tempo em que a nação inteira foi forçada a fingir que estava tudo bem. Imagine um rei europeu que decide transformar um território africano em sua propriedade particular, não como colônia de um império, mas literalmente como se fosse dele, como se comprasse uma fazenda. E esse homem existiu. Seu nome era Leopoldo II, rei da Bélgica. O lugar que ele quis comprar? O Congo. O resultado? Um dos capítulos mais obscuros da história moderna. No fim do século XIX, Leopoldo apresentou ao mundo um projeto humanitário para levar civilização à África Central. Na prática, o que ele criou foi um sistema brutal de extração de riquezas. Tudo girava em torno da borracha, um recurso precioso da época da Revolução Industrial, e o Congo era um tesouro inexplorado. Para garantir que a produção nunca parasse, o regime impôs metas absurdas às vilas locais, e quando alguém não atingia os números exigidos, haviam punições exemplares. Soldados faziam demonstrações de autoridade que chocaria qualquer civilização, e tudo isso era documentado com fotos, como se fossem troféus. As imagens mais famosas dessa época mostram mãos cortadas, mas o que pouca gente sabe é que essas mãos eram provas exigidas pelos próprios superiores para comprovar que as balas não foram desperdiçadas. Estima-se que, sob o domínio de Leopoldo, entre 10 a 15 milhões de pessoas tenham morrido, mas o mais assustador é o silêncio. Enquanto isso acontecia, a Europa aplaudia o rei como um visionário. O Congo virou um inferno silencioso, escondido por trás de discursos sobre o progresso e a missão civilizadora europeia. Só anos depois, com denúncias internacionais, esse império particular chegou ao fim. Mas até hoje, muitos na Bélgica evitam falar sobre o assunto, e no Congo, os traumas ainda vivem na memória de gerações. Leopoldo II nunca enfrentou um tribunal. Morreu em seu palácio cercado de luxo, mas a história não o esqueceu e hoje seu nome é lembrado como de um homem que tratou vidas humanas como propriedade descartável. Em 1975, o Camboja viveu um momento que, à primeira vista, parecia ser o início de uma nova era. Um grupo chamado Khmer Vermelho tomou o poder, liderado por um homem que até então pouco conhecido, Pol Pot. Sua promessa? Libertar o país da corrupção, da desigualdade e da influência estrangeira. Mas o que veio a seguir não foi a libertação, foi o colapso total de uma sociedade. Pol Pot acreditava que poderia criar uma nova civilização do zero. Para isso, decidiu apagar tudo o que existia antes. Cidades foram esvaziadas. Escolas, templos e hospitais deixaram de funcionar. Todos foram obrigados a abandonar suas vidas anteriores e se tornarem camponeses, mesmo que nunca tivessem colocado o pé num campo de arroz antes. Intelectuais, professores, artistas e até pessoas que usavam óculos passaram a ser vistos como ameaças. Afinal, pensar demais era considerado perigoso para a nova ordem. O simples ato de questionar era suficiente para ser eliminado.
Era um regime onde a ignorância era a regra e o silêncio a única opção. A vida passou a girar em torno do trabalho forçado, obediência total e vigilância constante. Famílias foram separadas, amigos viraram delatores e ninguém mais sabia em quem confiar. Um país inteiro se transformou em um campo de sobrevivência, onde o medo era a única coisa que unia as pessoas. Entre 1975 e 1979, aproximadamente 2 milhões de pessoas perderam a vida, não por guerra tradicional, mas por uma combinação de decisões cruéis, negligência e uma ideologia levada ao extremo. Em 4 anos, Pol Pot destruiu séculos de cultura, religião e identidade cambojana. O regime caiu em 1979, mas Pol Pot viveu por mais 2 décadas, longe de tribunais, escondido na selva. E mesmo após a sua morte, o que ele deixou para trás ainda ecoa no país. Um lembrete de que o ideal de um paraíso pode, às vezes, se transformar no pior dos pesadelos. Quando a Coreia foi dividida após a Segunda Guerra Mundial, muitos acreditaram que seria algo temporário. Mas no lado norte surgiu um líder que transformaria essa divisão em uma marca permanente, Kim Il-sung, o grande líder. Fundou não apenas um país, mas um regime que até hoje desafia a lógica do mundo moderno. A proposta inicial era libertar o povo coreano da dominação estrangeira e construir uma sociedade igualitária. Mas rapidamente o que era sonho virou controle. Kim criou uma estrutura onde tudo girava em torno de sua imagem. Sua palavra era lei. Sua história era ensinada como uma verdade absoluta. E sua figura virou quase divina. Para manter o controle, o país foi isolado do resto do mundo. Informações externas foram cortadas. A população passou a viver em um universo fechado, onde tudo que existe é o Estado e nada mais. A imprensa, uma só voz. A internet, inexistente. As escolhas, nenhuma. A doutrina implantada se chama Juche, uma ideologia que prega autossuficiência total, mas na prática serviu como ferramenta para justificar o fechamento extremo. Com o tempo, Kim Il-sung não apenas virou um centro da nação, mas iniciou uma dinastia política. Seu filho, Kim Jong-il, assumiu o poder após sua morte, e depois dele veio seu neto, Kim Jong-un. O mais assustador é que, mesmo com mudanças no mundo, a Coreia do Norte continua quase intocada. As cerimônias públicas, os desfiles militares e a adoração ao líder, tudo segue um padrão criado há décadas atrás. É como se o tempo tivesse parado, congelado uma nação inteira, sob o comando de uma única família. Em 1971, o comandante Idi Amin tomou o poder em Uganda com apoio popular. A promessa era simples: restaurar a ordem, valorizar o povo e dar voz a quem nunca teve. Mas bastou ele se afirmar no poder para que o país mergulhasse em algo muito mais sombrio, um governo onde o medo e o absurdo andavam lado a lado. Idi Amin se autoproclamou o conquistador do Império Britânico, o rei da Escócia, e outros títulos que pareciam saídos de um roteiro de comédia, não de um governo real. Mas por trás dessa fachada extravagante havia um controle rígido, imprevisível e extremamente perigoso. Qualquer sinal de oposição era rapidamente silenciado. Ninguém sabia ao certo quem seria o próximo alvo. O país virou palco de decisões impulsivas. Amin expulsou toda a comunidade asiática do país, comerciantes que moviam a economia local, da noite para o dia. Com isso, causou um colapso financeiro quase imediato, mas ainda assim continuou a ser tratado como herói por parte da população, alimentado por uma máquina de propaganda que beirava o delírio. O clima nas ruas mudou. Pessoas desapareciam sem explicações. O silêncio virou uma regra. Até mesmo ministros e aliados próximos passaram a viver sob constante tensão, pois bastava uma suspeita, um olhar torto, uma palavra atravessada para cair em desgraça. A paranoia de Amin era tamanha que ele passou a governar como se estivesse uma guerra contra o próprio povo, e ao mesmo tempo mantinha uma imagem pública teatral, desfilava com trajes militares extravagantes, organizava eventos pomposos e dava entrevistas como se estivesse no centro de um reality show geopolítico. Em 1979, após um conflito militar com a Tanzânia, Amin foi derrubado e fugiu. Viveu exilado, longe dos holofotes que tanto amava, mas o rastro deixado pelo seu governo foi profundo. Um país totalmente devastado, marcado pelo medo e por um líder que transformou a tirania em espetáculo grotesco. Antes de Hitler, havia Mussolini, e antes do nazismo conquistar a Alemanha, o fascismo já marchava nas ruas da Itália.
Benito Mussolini começou sua jornada como jornalista e socialista, mas acabou se tornando o rosto de um novo autoritarismo que prometia ordem, glória e unidade, mas entregou censura, repressão e o Estado que sufocava qualquer liberdade. Em 1922, Mussolini ascende ao poder com a famosa Marcha sobre Roma. O rei o nomeia primeiro-ministro e dali em diante a democracia italiana vai sendo desmontada, peça por peça. O parlamento, ignorado. A imprensa, silenciada. Os opositores, perseguidos. Era o início de uma nova era, onde o Estado estava acima de tudo e o líder era a própria encarnação da nação. O fascismo pregava disciplina, força e sacrifício. Os italianos foram incentivados a seguir o Duce, cegamente. Uniformes, hinos e desfiles, tudo era coreografado para criar uma sensação de unidade e poder. Mas por trás dessa estética imponente, havia medo e controle. Nas colônias africanas, Mussolini testou os limites da crueldade. A ocupação da Etiópia, por exemplo, foi marcada por ações brutais, deixando cicatrizes que duram até hoje. Dentro da Itália, campos de confinamento foram criados para quem não se encaixava nos moldes do regime. Com o tempo, Mussolini se aproximou de Hitler e mergulhou a Itália em alianças perigosas. A entrada na Segunda Guerra Mundial foi um erro fatal. A Itália virou palco de batalhas sangrentas e o apoio popular ao fascismo desmoronou. O fim foi humilhante. Capturado por rebeldes italianos, Mussolini foi executado em praça pública. Um fim simbólico para um homem que construiu um império de poder absoluto e caiu da forma mais brutal possível. No coração do Oriente Médio, um homem se tornou sinônimo de controle absoluto, Saddam Hussein. Ascendendo ao poder em 1979, ele transformou o Iraque em uma máquina de vigilância, repressão e guerra, tudo com um só objetivo: manter sua imagem como líder indestrutível. Saddam construiu um regime baseado em medo e lealdade cega. O culto à sua personalidade era onipresente. Estátuas, retratos e canções, livros escolares moldavam a sua figura como um herói nacional. Mas por trás dessa imagem havia uma rede implacável de vigilância. Qualquer suspeita de traição podia ser fatal. Até membros da própria família não estavam a salvo. Para consolidar seu poder, Saddam não poupou estratégia. Ele iniciou uma guerra sangrenta com o Irã em 1980, que durou 8 anos e deixou centenas de milhares de mortos. Em seguida, invadiu o Kuwait, em 1990, que desencadeou uma resposta global, a Guerra do Golfo. Mesmo após a derrota, ele manteve o controle sobre o Iraque com mãos de ferro. A população vivia sob atenção constante. A mídia era controlada e reuniões públicas eram observadas com desconfiança. Informantes estavam por toda parte. O medo virou rotina e a obediência uma questão de sobrevivência. Enquanto isso, Saddam continuava a alimentar sua imagem como defensor da nação, mesmo quando impunha políticas internas que minavam a liberdade e mergulhavam o país em crise total. Os palácios luxuosos contrastavam com a pobreza crescente da população. As promessas de grandeza ocultavam o colapso interno. Em 2003, os Estados Unidos liderou uma invasão e derrubou o regime. Saddam foi capturado e condenado. Sua execução foi transmitida ao mundo e marcou o fim de um capítulo, mas o vácuo deixado por sua queda ainda ecoa no Iraque até os dias de hoje. Na manhã de 11 de setembro de 1973, o Chile acordou com um som de tanques nas ruas e aviões sobrevoando o Palácio Presidencial. Era o fim de uma democracia e o início de uma nova era, comandada por um homem que usaria o silêncio como arma mais poderosa, Augusto Pinochet. Pinochet chegou ao poder derrubando o presidente eleito, Salvador Allende, em um golpe militar que foi televisionado para o mundo. Enquanto as chamas consumiam o Palácio Presidencial, o general já dava início a um novo regime, um que discordar não era mais uma opção. Logo nos primeiros dias, milhares de pessoas foram presas. Estádios de futebol se transformaram em centros de detenção, e dali em diante o país mergulhou numa rotina onde o medo era constante. Pessoas desapareciam sem deixar rastros. Ouvia-se falar de porões onde não se via a luz do dia, e famílias inteiras aprenderam a conviver com o silêncio, porque perguntar demais podia custar caro. Mas o regime não agia só com a força. Ele também usava inteligência, censura na imprensa, vigilância sobre o cidadão e uma máquina estatal que rastreava qualquer sinal de oposição. Pinochet criou uma rede de controle tão eficaz que até o pensamento livre parecia perigoso. Ao mesmo tempo, Chile virou um experimento econômico. Com o apoio de consultores estrangeiros, o país adotou medidas radicais de mercado.
mas à custa de direitos trabalhistas, serviços sociais e, principalmente, vidas humanas. Pinochet governou por 17 anos. Quando saiu, o país estava dividido entre os que viam nele um salvador contra o comunismo e os que jamais esqueceriam os rostos que sumiram para sempre. Mesmo após o fim do regime, seu legado continuou assombrando o Chile, nas ruas, nos arquivos secretos e no silêncio de quem sobreviveu. Responde aí pra mim, qual desses ditadores foi o mais cruel? Se inscreva e curta o vídeo para mais vídeos como esse.